Vera joga sozinho. O Vera joga sozinho, o Vera tem problemas. Pro Vera jogar o seu melhor futebol, tem que ter um parceiro do lado dele que saiba tocar, que saiba se posicionar para ele poder ditar o ritmo de jogo. Ele tem essa característica. Não é um jogador... Se ele joga de primeiro volante, ele precisa do cara do lado para tocar. Toque e devolve, eu vou devolver, toque e devolve. O Corinthians não tem. O Maicon, que para mim é um bom jogador, não passa por um bom momento e aí eu não sei o que está acontecendo com ele. Porque é nítido que é um menino que está sem confiança, está inseguro demais. E você percebe isso em pequenas coisas, dá para você perceber, porque quando ele recebe essa bola, antes de receber ele já está olhando para o lado para ver quem ele vai tocar a bola para ele não ficar com a bola nos pés, antes de acontecer isso. Então você já percebe que ele não tem a segurança como antigamente, que ele dominava essa bola, escorava, saía tocando, chutava de longa distância, se lançava nos espaços vazios, que ele foi um dos grandes diferenciais do Corinthians quando foi campeão com o Carille, que ele fazia esse corredor aqui, ele era um Paulinho melhorado. Né? Que o Paulinho, quando começou no Corinthians, era assim também, se projetava, agora é muito mais centroavante. Não tem. Vai jogar o Rony tem as suas limitações. O Rony é um jogador que você fala pra ele, Rony, ó, seguinte, agora nós vamos fechar o time, você vai fechar aqui na zaga, não deixa ninguém passar. Ele vai fazer isso, só que tem suas limitações táticas e técnicas também. Precisa evoluir. Para evoluir, você precisa ter um tempo de trabalho. O Vanderlei não vai conseguir trabalhar com ele posicionamento do corpo quando recebe a bola. Não tem tempo. Poluição e suor. E é isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um Futebol 90. Muito obrigado por você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado por você que deixou aí seu like, sua inscrição, seu comentário também com a gente. Tamo junto. Muito obrigado mesmo a todos. A gente vai continuar por aqui para falar um pouquinho dos assuntos de hoje. Semana sem futebol, né? Então a gente tá falando mais de assuntos mais assim ao redor, né? Do campo e bola e tal. Mas sem comentar jogos, obviamente. Tem jogo da seleção no final de semana. Falaram um pouco aí sobre o Yuri Alberto, né? Do Corinthians e tudo mais. Falaram também do Flamengo e as piores contratações da era Landim. Primeiro de tudo, assim, eu acho curioso, né? Vamos dizer curioso. O jeito com que são tratadas as pautas, né? Falaram primeiro que qual a estabilidade que o Corinthians teve esse ano para que chegue e comecem a criticar o desempenho do Yuri Alberto. Eu sei que tem muita gente que acredita que o jogador tem que desempenhar independente de treinador e tudo mais, que eu acho uma bobagem, independente de como aquilo é lidado e tal. Mas o jogador não deixa de ser um ser humano e ele vai precisar de condições para que aquilo aconteça. E um centroavante, no caso já específico do futebol, um centroavante precisa ainda mais de situações em que o jogo gira muito em torno do que ele pode fazer e lhe dá essas opções para ele fazer. O Corinthians não teve nada disso esse ano. O Corinthians não conseguiu em nenhum momento ter um mínimo de estabilidade com o treinador que fosse. Ele teve um momento razoável com o Fernando Lázaro, que foi o treinador que durou um pouco mais de tempo aí no Corinthians, e agora tem o Luxemburgo durando quase o mesmo tempo, que ainda assim é muito pouco, né? E assim, não acho que o Luxemburgo seja o mais indicado, inclusive, para lidar com um jogador assim e tentar trabalhar melhor ele. Mas é o que tá lá agora e tal, ele vai tem feito poucos gols, isso provavelmente vai continuar até o final do ano, porque eu acho difícil que o Corinthians engrene com o jeito com que o Luxemburgo tem colocado o time para jogar e tal. Mas eu acho até meio cruel, muitas vezes, de se cobrar dessa forma um jogador quando um time inteiro não vai bem, em situações em que principalmente a diretoria, que é a mais culpada de tudo, coloca o time nessas situações de os jogadores sofrerem muito dessas críticas por não estar jogando bem, sendo que não se foi colocado um ambiente propício para que o jogador faça minimamente o seu futebol. E é isso que tem acontecido não só no Corinthians, mas em muitos clubes aqui do Brasil. É assim, eu sei que muito torcedor não gosta e muito torcedor só critica o jogador e pronto, mas eu acho mais ou menos, é igual o torcedor do Flamengo que critica o Cebolinha também, né? Que é um jogador que sofreu muito com essas trocas de treinador por causa da posição dele, do jeito com que cada treinador pensa que ele deve jogar e quer colocar ele em campo.
E aí, hoje, o Cebolinha com o Sampaoli, também já um pouco no final da passagem do Vitor Pereira, o Cebolinha é o principal assistente, né, do Flamengo. O jogador que tem mais assistência no Flamengo, o jogador que tem mais participação em jogadas de gol. E isso mostra muito bem o tanto que ele vem evoluindo e ainda assim tem muito torcedor com implicância com o jogador. E eu acho que isso vai muito da forma com que a gente analisa o futebol, a forma com que a gente não enxerga muitas coisas no futebol e quer caminhos mais fáceis, né, para falar sobre jogadores ou falar sobre treinadores que seja. E aí, isso não só pro torcedor, e assim, não estou nem achando que isso é horrível ou que isso é ruim, só falo que isso é um traço do que a gente tem como análise de futebol aqui no Brasil. E não só o torcedor, mas também o jornalista, o analista que seja, da televisão e tal, né? Então assim, eu acho que a gente deveria se aprofundar um pouco mais sobre o esporte que a gente tanto ama, para poder falar sobre isso e poder ter um pouco mais de paciência também, né, com muitas situações que acontecem. Eu entendo a paixão do torcedor, não faz com que a pessoa tenha paciência, mas eu acho que a gente deveria ter um pouquinho mais de consideração assim e pensar um pouco mais nessas questões antes de simplesmente fazer uma crítica sem muito sentido. Falando do Flamengo também, das piores contratações da era Landim, né? E assim, normal que um time do calibre do Flamengo hoje em dia tenha contratações erradas, e ainda mais considerando que o Flamengo não é um time que o seu futebol seja tão profissionalizado a ponto do time ter contratações certeiras ou coisas que tenham dado muito certo, se a maioria fosse dar muito certo. E também tem uma questão importante que, por causa dessa falta de profissionalismo, o Flamengo erra muito na contratação de treinadores. Isso atrapalha muito o desenvolvimento de jogadores, atrapalha muito como um jogador é colocado em campo e o que ele pode render melhor e tal. Eu sou a favor de que o jogador tem que ser mais versátil, mas eu entendo que muito jogador não consegue, né, e precisa estar numa posição específica, num jeito específico de jogar para que dê certo. Muito jogador não consegue simplesmente fazer outras funções, e isso, quando muda muito o treinador, isso atrapalha todo o desenvolvimento, atrapalha toda a adaptação de um jogador num clube, né? E o Flamengo passou por isso, muitos jogadores, né? E muitos jogadores, obviamente, que não tinham necessariamente um nível para estar nessa fase que o Flamengo vive agora, né? O Flamengo hoje em dia é um time milionário, é um time que almeja muito coisas bem maiores do que almejava há pouco tempo, então precisa de jogadores a essa altura, e nem sempre as contratações são feitas dessa forma, e muito porque o Flamengo passa por um processo de administração de futebol, que eu digo, muito amadora, né? A parte financeira do Flamengo é impecável, mas ainda assim a parte de futebol não acompanha esse profissionalismo financeiro. Então acaba que tem muita contratação ruim, não vou nem ficar citando nome aqui, muita gente sabe as principais contratações ruins que o Flamengo fez, e como eu falei, vai muito pela questão do jeito com que o Flamengo é gerido na parte do futebol. E é assim, gente, eu ficando por aqui, muito obrigado para você que deixou aí seu like e sua inscrição também. Não se esqueça de se inscrever se você não for inscrito, já marca aí o sininho também para receber a notificação quando a gente entrar com a estreia aqui. Ao vivo a gente volta na semana que vem, eu acho, se não me engano, a gente já começa, tenta fazer ao vivo de novo, mas a gente vai ficar por enquanto com as estreias postando o programa. Eu sei que a galera não acompanha tanto quando é ao vivo, mas de qualquer forma a gente está aqui para movimentar o canal e manter ele ativo aí. Então quem quiser acompanhar, tem o programa. Passado um tempo a gente vai ter que cortar, né, deixar só os comentários aqui no final, para tentar manter o máximo de tempo ao vivo aí, o máximo de tempo o canal e também a programação que a gente tenta fazer aqui. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou a gente já ficando por aqui. Amanhã estamos de volta 1h da tarde. Essa semana inteira não tem linha de passe à noite, tem linha de passe agora só no final de semana depois do jogo do Brasil. Então a gente fica por aqui só com o Futebol 90. Amanhã estamos de volta a 1h da tarde, 1h da tarde não, às 3h30 por aí mais ou menos, está aqui ao vivo. Ao vivo não, estreia com o Futebol 90. Muito obrigado mesmo a todos, uma boa tarde para todo mundo e um abraço.